Eu gostaria de começar a minha fala nessa tarde, ou nessa noite, melhor dizendo, afirmando que eu estou aqui na condição exclusiva de um membro leigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao longo de 10 anos, fui um opositor voraz dessa igreja. Alguns talvez conheçam a minha experiência, sei que estão assistindo esse momento, mas eu me envolvi com um grupo dissidente da Igreja Adventista, porque não acreditavam na doutrina da Trindade. Mas pela graça e misericórdia de Deus na minha vida, na vida da minha esposa e de parte da minha família, graças a Deus, depois de uma série de situações, no ano de 2015, novembro de 2015, nós fomos batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde então, eu tenho tido o privilégio de me dedicar em tempo integral ao ministério de pregações em várias igrejas do país e também já estive visitando algumas igrejas do exterior. Além disso, administro um ministério chamado Última Verdade Presente. É um ministério que está atuante nas redes sociais e já há algum tempo, inclusive aproveito para convidá-lo a se inscrever lá no meu canal do YouTube, também acompanhar o trabalho nas páginas do Facebook, do Instagram, se puder, nos ajude a alavancar esse trabalho. E eu queria afirmar categoricamente, a fim de que fique bastante claro para aqueles que nos assistem, porque eu tenho sido acusado por alguns nas redes sociais disso, que afirmarei, eu não recebo 1 centavo da Igreja Adventista do Sétimo Dia para desenvolver esse trabalho. Ao longo dos 5 anos de ministério, eu tenho vivido pela fé, através de doações voluntárias, pessoas que simpatizam com o meu trabalho e me ajudam mensalmente ou esporadicamente. Não teria problema nenhum se fosse um obreiro da igreja, financiado pela igreja, mas creio eu que Deus me permite estar nessa condição, unido a tantos outros obreiros da igreja que estão aqui, para que ninguém tenha a desculpa ou a escusa de afirmar que estamos aqui defendendo uma igreja que nos paga. E eu concluo essa parte introdutória dizendo que eu estou aqui como alguém que acredita que, apesar das falhas humanas que possam existir na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu creio de todo o meu coração que esta é a Igreja de Deus e que Ele a conduzirá em triunfo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em nome do Senhor Jesus. Isso posto, vamos então dar início ao nosso tema, que, como disse, chama o remanescente na teologia adventista contemporânea. Ao longo dos anos, os adventistas têm considerado, ou têm se considerado, como o povo remanescente de Deus. Esta se tornou praticamente uma marca definitiva, uma característica peculiar, algo extremamente intrínseco ao próprio surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Usando a percepção ou a perspectiva de um neuropsiquiatra chamado Viktor Frankl, criador da logoterapia, eu diria que a remanescência do Adventismo é o que tem dado, inclusive, sentido, propósito, objetivo para avançarmos e prosseguirmos no cumprimento da nossa missão de forma avassaladora ao longo dos anos de existência dessa igreja. Bom, é bem provável que o uso mais antigo do termo remanescente nos remonte ao ano de 1846, onde Ellen White, a mensageira do Senhor, no livro, ou melhor, num panfleto chamado Ao Pequeno
remanescente espalhado pelo mundo, talvez tenha sido a primeira a fazer um uso alusivo ao termo remanescente, aplicando-o à igreja ou ao movimento adventista do sétimo dia. Avançando um pouco no tempo, no ano de 1860, quando os adventistas tratavam agora sobre um nome para esse movimento, um dos nomes sugeridos, como vemos ali, foi justamente o remanescente. Então foi uma nova ocasião onde o remanescente foi aplicado de forma bem específica para a igreja ou movimento adventista do sétimo dia. Avançando um pouco mais no tempo, no ano de 1874, o pastor George Butler, que inclusive viria a ser presidente da igreja adventista, falando acerca de Apocalipse 12, verso 17, disse o seguinte, olha que interessante: os adventistas do sétimo dia têm afirmado por toda a parte ser a igreja remanescente ao longo dos últimos 25 anos. Olha só que interessante. Nós vemos aqui então que nos primórdios da igreja adventista houve uma ênfase muito grande, bastante específica e contundente, de que o movimento milerita, que culminaria na formação do adventismo do sétimo dia, é o povo remanescente de Apocalipse capítulo 12, verso 17. E não só o remanescente fiel, mas o remanescente escatológico, o remanescente profético, aquele que é apontado pelas profecias bíblicas como o último remanescente da história da igreja aqui no planeta Terra. Havia um entendimento muito claro da parte dos pioneiros sobre esse assunto, de tal maneira que eu afirmaria aqui, sem sombra de dúvidas, de que o remanescente, esse entendimento não é um assunto periférico na história da igreja. Ainda, um dos grandes pesquisadores do desenvolvimento teológico nos primeiros anos do adventismo, que é o Dr. Alberto Tim, no livro chamado Santuário e a Mensagem dos Três Anjos, ele afirma: considerando-se o remanescente de Deus do tempo do fim e os restauradores da verdade bíblica, o povo adventista sabatista alinhou-se com as gerações anteriores do povo de Deus e remontou suas origens até a Reforma e a Igreja Apostólica, respectivamente. Você observa também com essa afirmação que o pastor tinha aqui não dá a ideia de que o adventismo foi um acidente no meio do percurso. Ele tampouco deixa margens aqui para entender que os pioneiros sequer pensavam que a igreja adventista estava descolada ou isolada da igreja universal. Mas o adventismo tem uma ligação histórica, por isso o adventismo reúne sobre a sua história de remanescência, tanto o remanescente histórico, como o remanescente fiel e também o remanescente escatológico. Portanto, queridos, eu afirmo de forma bem enfática que o tema do remanescente está relacionado com a identidade da igreja adventista do sétimo dia. Assim como o assunto do juízo investigativo, do santuário celestial, da mensagem dos três anjos de Apocalipse 14, também o tema da mortalidade da alma, o sábado do Senhor e o dom profético de Ellen White, a igreja adventista como remanescente de Deus é parte da identidade peculiar do adventismo do sétimo dia. O problema é que, vivendo na era que muitos chamam de pós-modernidade, é certo que nós não estaríamos imunes aos grandes dilemas dessa nossa geração, entre os quais um dos mais difíceis é o que alguns chamam de colapso de identidades. Eu queria apresentar para vocês
a visão de uma estudiosa, uma historiadora. Isso eu encontrei. Eu não concluí um curso de história que estava fazendo, comecei, mas não concluí, mas aí está algo que me chamou a atenção enquanto ainda fazia o curso de história na Universidade Paulista. E na apostila de história interdisciplinar, essa estudiosa vai afirmar que na pós-modernidade todas as identidades modernas, nas quais a identidade nacional é uma das mais centrais, ao lado de elementos como sexualidade, gênero e etnia, estão entrando em colapso. Ou seja, nós vivemos em uma época de fluidez, onde estamos destituídos de solidez em todas as grandes instituições formadoras da nossa sociedade. A nacionalidade está diluída, a sexualidade está confusa, e a religiosidade também é bombardeada por uma onda de pluralismo, de sincretismo e de ecumenismo religioso. Como disse aqui a estudiosa, a identidade está entrando em colapso na pós-modernidade. E aí então, usando as palavras do pastor George Knight, falando agora especificamente sobre o adventismo, ele diz o seguinte a respeito da nossa identidade: o adventismo desenvolvido nos setores mundiais do século XXI foi domesticado, para não dizer castrado. Temos alcançado tanto sucesso em dizer que somos iguais aos evangélicos, com exceção do sábado e alguns outros detalhes, que, e aqui está a ênfase que gostaríamos de dar, nos esquecemos de quem somos, daquilo que nos torna singulares e daquilo que traz sentido, propósito à nossa existência. Então fica bem claro pelo que vemos aqui, esse conflito, esse dilema que atinge diretamente o problema da remanescência dentro do adventismo. Diretamente. E para nossa preocupação, nós temos visto anciãos de igreja, até mesmo alguns teólogos da igreja, infelizmente assumindo uma posição diferente daquela que é a posição histórica, bíblica e oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre esse assunto. Portanto, ainda nessa parte introdutória, em anos recentes, alguns têm questionado, como acabei de dizer, a identificação que os adventistas fazem sobre si a respeito do remanescente. Cito um exemplo. Na publicação adventista norte-americana chamada Adventist Review, no dia 29 de março de 1990, está citado nesse livro que vocês veem aí, do pastor Clifford Goldstein, a publicação diz assim: Deus procura um remanescente hoje. Nós, os adventistas, podemos ser esse remanescente. Você percebe que aqui nas entrelinhas há um entendimento de que a igreja adventista não é o povo remanescente. Nós podemos ser esse remanescente hoje, desde que cumpramos algumas funções ou algumas características, mas não somos mais o remanescente escatológico, ao menos na visão deste que publicou a frase que vimos aqui. O doutor Gerhard Hazel também afirma em um dos seus artigos sobre o remanescente, o conceito do movimento adventista como remanescente final da história foi debilitado. E seria bom se ele parasse por aí. Mas ele diz que foi debilitado significativamente. Alguns adventistas agora, hoje, desejam reinterpretá-lo ou redefini-lo. Uns poucos rejeitá-lo completamente. E aí as razões são várias. Alguns afirmam por causa do mundanismo na igreja, por causa do exclusivismo, do orgulho, da arrogância, da hipocrisia, do liberalismo, enfim, cada grupo arruma a sua desculpa. E eu ainda gostaria de aproveitar
para fazer uma advertência baseada no que diz a serva do Senhor, porque hoje eu vejo claramente no meio adventista uma polarização extremada, onde o diabo tem produzido falsos reavivamentos em dois extremos da igreja. Um deles, como diz Ellen White, quando o diabo não consegue empurrar a pessoa para o fogo do fanatismo, ele prende ela no frio formalismo. Alguns extremistas para o lado do fanatismo, dizendo que a igreja é mundana, que a igreja está desviada, que Deus rejeitou essa igreja. Outros, por outro lado, acusando o adventismo de legalismo, de um povo retrógrado que conserva ainda aquelas doutrinas peculiares que deveriam se desviar dessa visão atrasada, antiquada, velha, fundamentalista, conservadora. Estão alegando também que a igreja não é mais o remanescente, porque perdeu o seu propósito original. Portanto, nós vivemos em uma época bastante desafiadora. Um momento difícil para esse papel profético da igreja adventista do sétimo dia. Assim sendo, queridos, já me delonguei um pouco além do que pretendia na introdução do tema. Eu gostaria de apresentar aqui para vocês, a efeitos didáticos, para ficar um pouco mais fácil de entendermos em que terreno estamos pisando. Eu farei uso de uma tese que é uma das teses mais exaustivas sobre o tema da teologia do remanescente dentro do adventismo hoje. Essa tese foi publicada pela UAP, a Universidade Adventista del Plata, na Argentina, pelo pastor Carmelo Luiz Martínez, com o título, está em espanhol, quem quiser inclusive eu posso disponibilizar, O Conceito do Remanescente na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Razões subjacentes no debate contemporâneo. E aqui nós vemos que ele divide esse conflito interno que nós temos no meio teológico, acadêmico do adventismo, em 4 posições distintas. A primeira ele chama de posição tradicional, a segunda de posição de desenvolvimento, a terceira ele chama de posição, em espanhol seria de cambio, ou numa tradução para o português de mudança ou transformação. E a última é a posição de rejeição. Nós vamos tentar passar por cada uma delas aqui. Lógico que eu precisarei ser bem rápido em algumas, mas pretendo gastar um pouquinho de tempo, pelo menos em uma delas, que no meu entendimento é a mais preocupante e que está ganhando aceitação aqui no Brasil, nas redes sociais principalmente, com grandes influenciadores, de jovens da nossa igreja, mas que infelizmente essas pessoas não são honestas, porque mascaram o que está por trás daquilo que eles defendem nas redes sociais. Mas eu queria aqui tentar, nesse tempo que me cabe, rasgar um pouquinho do véu, do entendimento daqueles que têm usado as redes para solapar, acusar, criticar a igreja adventista do sétimo dia. Mas antes de chegar ali, primeiro, a posição tradicional. A posição tradicional, como o próprio nome sugere, é aquela que é mantida por teólogos que conservam a visão dos pioneiros da igreja adventista. Eles entendem que a igreja é o último remanescente de Deus levantado por Ele ao longo da história. Além disso, eles dizem que essa igreja tem um fundamento profético. E presta atenção aqui, deixa eu falar para essa câmera aqui. Quando dizem eles que a igreja adventista tem um fundamento profético, o objetivo é reafirmar a nossa visão do historicismo profético. Historicismo é aquela escola escatológica ou profética que defende o entendimento de que as profecias começam no tempo do profeta e se cumprem paulatinamente até a volta do Senhor Jesus. Então eu preciso que você guarde bem essas informações, porque no decorrer aqui da nossa mensagem, você verá que algumas posições teológicas abandonam, negam esse entendimento tradicional histórico da igreja adventista. Então, voltando lá para o nosso slide,
entendemos na posição tradicional que somos o último remanescente de Deus, que temos um fundamento profético, usamos um método historicista para desenvolver a nossa compreensão escatológica. Além disso, queridos, a Darleide aqui foi muito enfática nesse ponto. Há uma valorização, uma importância, uma relevância tremenda para o ministério profético de Ellen White. A visão que o adventismo tem sobre essa mensageira de Deus, eu aproveito aqui para fazer uma breve digressão, até comentava com meu amigo Júnior, que veio junto comigo para fazer essa viagem. Muitos hoje têm acusado a igreja de machismo. Muitos hoje têm acusado a igreja de um conservadorismo atrasado, dizendo que é uma igreja com uma visão machista. Mas a visão, ela é tão enviesada por teologias deturpadas, e eu falarei sobre ela aqui, que teologia é essa? Que no lugar deles valorizarem uma igreja que tem uma mulher como mensageira de Deus, como profetisa de Deus, tem usado alguns argumentos escusos para criticarem essa igreja de não estar cumprindo um papel que está de relevância social no tempo que vivemos. Valorização do ministério profético de Ellen White. Isso é fundamental dentro do entendimento tradicional do remanescente na igreja adventista do sétimo dia. E a última característica que vemos ali, o remanescente é um movimento cristão visível. E eu preciso que você também entenda o que diremos. Muitos adventistas hoje usam o termo igreja invisível de Deus. E nós vivemos numa época onde a internet, inclusive, tem proporcionado um crescimento exponencial do grupo conhecido como desigrejados. E os desigrejados gostam muito de usar esse termo, a igreja invisível. Mas eu não sei se você sabia, a igreja adventista, de forma oficial, ela não defende a visão de que há uma igreja invisível. Ela defende a visão de que a igreja de Deus é universal, mas não invisível. Porque ninguém fará parte do remanescente, seja o fiel ou o escatológico, se não fizer parte de igrejas históricas de Deus. A igreja de Deus nunca foi independente. Ela sempre foi organizada. Desde o período primitivo, é lógico que antigamente não havia todo o aparato burocrático que temos hoje, mas a igreja de Deus sempre teve uma organização, liderança eclesiástica, poderíamos dizer uma associação geral incipiente lá em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém. Portanto, guarde bem essa informação, a igreja de Deus ela é identificável e visível, Vamos então avançar para a segunda posição, que é a posição de desenvolvimento da história, ou melhor, da teologia adventista. Aqui eu preciso passar rapidamente, dizendo a você que essa posição tem uma relação com a publicação de um livro muito famoso, chamado Questões sobre Doutrina. Foi um resultado de uma experiência de diálogo de pastores adventistas do sétimo dia, na década de 50, com um grupo de pastores evangélicos. Especificamente falando, um pastor muito famoso e respeitado nos Estados Unidos, chamado Donald Barnhouse, e um outro, que era um especialista em heresiologia, ou em detectar heresias, chamado Walter Martin, e que foi convidado pelo Dr. Barnhouse para publicar um material acusando a igreja adventista do sétimo dia de uma igreja herética. E então, nessas reuniões, os pastores adventistas defenderam o adventismo, e ali nós vemos uma declaração, que ela pode ser tida como, de certa forma, oficial, a respeito do posicionamento da igreja adventista sobre o remanescente nesse momento, porque eles foram perguntados acerca desse tema. E aí diz assim o livro Questões sobre Doutrinas, esse é o publicado pela CPB, a nossa casa publicadora. Cremos que a profecia de Apocalipse 12:17
aponta para a experiência e obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas não cremos que somente nós constituímos os verdadeiros filhos de Deus, que somos os únicos e autênticos cristãos que existem sobre a terra. Aí ele vai ainda complementar: embora creiamos que a Igreja Adventista seja a organização visível, por intermédio da qual Deus está proclamando ao mundo a derradeira ou última mensagem, ele conclui: os adventistas do sétimo dia creem firmemente que Deus possui um precioso remanescente, uma multidão de crentes fervorosos e sinceros em todas as igrejas, não excetuando a comunidade católica romana. Eles vivem à altura da luz que Deus lhes outorgou. Qual é o grande diferencial aqui da posição tradicional para a posição de desenvolvimento? Eles fizeram um acréscimo importante. Porque no primeiro momento a posição tradicional dava a impressão que o adventismo era exclusivista, era uma igreja triunfalista, que entendia que nós somos os únicos salvos, os únicos filhos de Deus que vivem nesta época. E aqui então fica bem claro que nós, a partir desse momento, deixamos transparente para a sociedade cristã, evangélica, nossos irmãos evangélicos, que não cremos que somos os únicos cristãos salvos, ou os únicos filhos de Deus, como vimos ali. Bom, avançando um pouquinho mais, nós vemos que na década de 80, houve uma segunda crise, esta provocada por dois pastores adventistas, ex-pastores adventistas, chamado Desmond Ford e Walter Rea. Esse problema tinha uma relação com a publicação das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o pastor Desmond Ford começou a dizer que a nossa doutrina do santuário não era uma doutrina bíblica, que o que aconteceu em 1844, de Jesus passar do santo para o santíssimo, que isso era uma invenção. Negou a crença do juiz investigativo. Não bastasse esse bombardeio no adventismo, o pastor Walter Rea ainda publicou um livro chamado White Lie, ou Mentira Branca, um livro famoso, usado ainda por evangélicos até hoje, para criticar o ministério profético de Ellen White. Nesse contexto conturbado, de crise no ministério teológico da igreja, em primeiro lugar eu quero dizer a você, que embora muitos ainda usem esses antigos argumentos de Ford e de Rea, a igreja publicou uma série de livros, conhecido como Série Darcon. Inclusive o NASP tem alguns desses materiais, a publicadora Unas Press, defendendo de forma clara, teológica e bíblica, o posicionamento da igreja adventista sobre as nossas doutrinas peculiares. E também tem um livro, alguns livros na verdade, que respondem os argumentos do livro White Lie, ou Mentira Branca. Livros excelentes, porque a maior acusação feita por esse ex-pastor adventista é que Ellen White era uma plagiadora. E se você nunca estudou seriamente sobre esse tema, eu recomendo que estude, para que você saiba defender bem a sua fé. Então, nesse contexto, a declaração oficial da igreja adventista, nessa ocasião, se eu não me engano, era a crença número 12, hoje é a crença número 13, sobre o remanescente e a sua missão. Nós encontramos a seguinte afirmação: a igreja universal, olha só, a igreja universal, não invisível, é composta por todos os verdadeiros, ou todos que verdadeiramente creem em Cristo. Mas nos últimos dias, um tempo de apostasia generalizada, um remanescente foi chamado para guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Este remanescente anuncia a chegada da hora do julgamento, proclama a salvação através de Cristo e proclama a aproximação da sua segunda vinda. Ainda tem a continuidade, não precisa ler, mas aqui nós já vemos que houve um posicionamento claro
sobre a igreja adventista ser, sim, esse remanescente que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Além disso, queridos, vamos avançando aqui um pouquinho mais. No campo da teologia, esse posicionamento defende que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é um livro que foi dado diretamente por Deus. Em segundo lugar, nós encontramos também o historicismo, como já vimos antes, né? O remanescente escatológico é herdeiro das promessas feitas a Israel, como já comentamos há pouco. Terceiro ponto, a igreja é um fenômeno sobrenatural. Isso daqui é importante, e eu queria fazer uma pausa aqui para esclarecer esse ponto. Quando o posicionamento de desenvolvimento diz que a igreja adventista é uma igreja que veio de maneira sobrenatural, o que está sendo dito aqui é que essa igreja ela tem uma origem divina. Ela não foi criada nos corredores de uma academia teológica. Ela não veio a partir de uma crise ou de intrigas de pastores e teólogos ou seguidores de Jesus. A igreja adventista do sétimo dia tem uma certidão profética, tem uma identidade profética. A Bíblia fala dessa igreja, a Bíblia ela apresenta a origem dessa igreja, portanto ela não é originada ou oriunda de causas naturais, de causas sociais. Ela não é resultado, como alguns dizem, de uma, ou como alguns afirmam também, ela não é originada como um fenômeno da sua época, resultado de conflitos da época. Não, a igreja é sobrenatural. Por fim, o grande conflito é espiritual, também não é um conflito, como veremos, já político. E ali, o desenvolvimento de uma teologia do remanescente. Essa foi uma grande contribuição, inclusive, da posição de desenvolvimento. Afirmar que a teologia do remanescente não é exclusiva ao livro do Apocalipse. Isso é importante, porque até então os adventistas pensavam que o remanescente só está presente em Apocalipse 12:17. E restringiam, inclusive, as suas características ao que está nesse capítulo. Mas a partir daqui, como diz o doutor Hazel, o tema do remanescente percorre toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, como um fio vermelho. E daí surge a teologia do remanescente. Eu inclusive diria, não eu, mas alguns teólogos da igreja, afirmam que a igreja adventista hoje é aquela que tem o melhor escopo teológico sobre o tema do remanescente, porque nós nos aprofundamos nesse assunto, nós buscamos a remanescência do povo de Deus em outros livros da Bíblia, somamos características do remanescente, não apenas os mandamentos de Deus, não apenas a crença no dom profético de Ellen White, que são as características do remanescente escatológico, mas foram adicionadas outras características encontradas na Bíblia também. E aí, por fim, queridos, sobre a posição de desenvolvimento, nós temos aqui também um grande problema de conflitos internos. Conflitos internos que vão principalmente na área daqueles que acreditam que é um remanescente dentro do remanescente. Isso é uma posição defendida por alguns, geralmente membros da igreja adventista. Acredito que porque a igreja é mundana, dizem que porque a igreja é liberal, que Deus tem um povo mais santo, Deus tem um povo mais puro dentro da igreja, que sairá dessa igreja e formará um outro povo. Eu fiz parte de um movimento como esse. No próprio YouTube você encontra alguns canais que se autodenominam adventistas remanescentes, que não creem na Trindade, que defendem outros pontos de vista diferentes da igreja adventista. Me lembro de outro movimento chamado Adventistas Remanescentes de Laodiceia. Mas eu quero dizer para você, e a minha fala aqui não tenciona provar o que eu direi,
Mas pelo que já foi dito, que ainda será dito, você chegará a essa conclusão: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o último remanescente da história da Igreja no planeta Terra. Ah, mas então como ficarão aqueles que estão dentro da igreja hoje, que são joio? Significa que todos os adventistas serão salvos? É claro que não. Da mesma maneira que o fato de você entrar em uma academia não o tornará naturalmente mais saudável e mais forte se você não se exercitar, o fato de você fazer parte hoje da igreja militante não é garantias de que você fará parte da igreja triunfante. Mas uma coisa eu te asseguro, que a igreja adventista hoje que milita é a mesma igreja adventista que triunfará em nome do Senhor Jesus, porque Jesus é o cabeça dessa igreja. Ellen White inclusive teve uma visão do navio, estava em alto mar, de repente há um iceberg que se levanta. Esse iceberg se torna um desafio tremendo para o adventismo. Ela ouve alguns desesperados dentro do navio dizerem: desviemos, saltemos para fora. Mas ela diz: não, enfrentai-o. O iceberg deve ser enfrentado, os desafios devem ser enfrentados. Em momento algum na visão, Ellen White diz que aqueles que estão dentro do barco deveriam sair e pular para fora, se salvar em bote e salva-vidas. Volto a repetir, não existe remanescente dentro do remanescente escatológico. Com os remanescentes passados a coisa era assim, havia um ciclo vicioso. Deus chama, o povo cai, apostasia, Deus chama de novo e o ciclo continua. Mas isso não acontece com o remanescente escatológico de Apocalipse 12, 17. Esse ciclo precisaria ser interrompido em algum momento. Portanto, a pergunta é a seguinte: como então Deus fará para purificar o seu remanescente nessa época, se não há um remanescente dentro do remanescente hoje? E aí preste atenção nas citações de Ellen White, onde ela afirma assim: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade, abandona sua posição passando para as fileiras do adversário. Então esse primeiro texto nos diz que aqueles que hoje são joio na igreja, eu posso ser, você pode ser, precisamos vigiar, diz a Bíblia, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Mas eles vão abandonar a sua posição, deixam a igreja e passam para as fileiras do adversário. Segunda citação, essa para mim é a mais clara de todas: a igreja pode parecer que está prestes a cair, mas não cairá, louvado seja Deus. É daqui que Ellen White está ecoando as palavras de Jesus, quando ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? Porque essa igreja está edificada sobre a rocha, e a rocha é inabalável. E aí ela continua, ela permanece enquanto os pecadores em Sião serão joelhados, sacudidos e lançados para fora. Olha aqui a afirmação que nos interessa. Você já viu um cachorro quando ele pega um pano e ele sacode esse pano com a cabeça, com toda a raiva? A igreja será chacoalhada. Eu me lembro de uma citação da serva do Senhor, onde ela diz que em algum momento da história da igreja ela estaria dividida em dois partidos. E eu temo, queridos, eu temo, pastor Gilson, que esse tempo já tenha chegado, que a igreja esteja dividida em dois partidos, que alguns estejam usando a influência que tem nessa igreja para desviarem pessoas do que é o adventismo histórico, o adventismo sólido, o adventismo verdadeiro, o adventismo genuíno. Temo que estejamos nesse tempo. Lembre-se, queridos, nem para um extremo, nem para o outro extremo. Essa é a advertência que fica aqui. Bom, posição de transformação. Essa é uma das mais preocupantes, se não a mais preocupante de todas, porque pelo menos a última que veremos, ela é descarada.
ela nega de uma vez por todas que a igreja adventista seja o remanescente. Essa daqui não. Essa é daquele caráter que Ellen White diz que, semelhante ao papado, é como o camaleão. É como o camaleão porque ele tem uma aparência de piedade. Ele tem uma aparência de oferecer uma proposta positiva. Mas, como diz ela, por detrás do manto do camaleão está o veneno invariável da serpente. E esse é o grande perigo. A posição de transformação, como vemos aí, ela vai dizer que nós não precisamos, ou melhor, nós não deixamos de ser o remanescente. Nós só precisamos reinterpretar esse assunto. É uma nova visão, é uma reorientação. Alguns ainda vão afirmar que é uma evolução para o tempo que vivemos desse conteúdo. Um dos grandes perigos da posição de transformação é que ela supervaloriza o ecumenismo religioso. Há uma preocupação exacerbada com o ecumenismo. Nós precisamos ser amigos das outras igrejas? Não devemos ser exclusivistas, isolados, arrogantes e por aí vai? E aí a conclusão que chegam é que devemos ser mais flexíveis com as doutrinas peculiares da nossa fé. Queridos, preste atenção, deixa eu falar para essa câmera aqui que chega um pouquinho mais perto. Sabe qual é o problema desse posicionamento? É que a igreja adventista foi levantada não para ser mais uma igreja nesse cenário que o pastor Nastrini apresentou aqui na primeira palestra. Ela não foi chamada só para somar-se a tantas outras que existem. A igreja adventista foi chamada para ser reparadora de brecha, justamente para restaurar as doutrinas que estão sendo abandonadas e que são fundamentais para hoje. Portanto, se eu nego a missão peculiar do adventismo, como disse o pastor George Knight, eu estou produzindo um adventismo estéril, que no nosso idioma foi traduzido usando um eufemismo, o próprio nome do livro, a neutralização do adventismo, mas que na verdade o título original diz a castração do adventismo. É isso o que no fundo, essa visão propõe. E aí, voltando aqui, eles vão dizer que o remanescente, o adventismo, é um remanescente proléptico. O que é isso? Que nós somos hoje um povo, uma minoria profética, que tem uma mensagem relevante, mas que só seremos o remanescente no futuro, mas que hoje não somos o remanescente de fato. Outro detalhe importantíssimo é que eles vão dizer que o adventismo é resultado do quê? Circunstâncias históricos sociais? Não! Essa história de que a igreja adventista, como já foi dito, tem a sua identidade profética em Apocalipse capítulo 10. Isso é balela. O adventismo é filho do seu tempo. É fruto de necessidades sociais e religiosas daquela época. Origem profética, não. E aí um último detalhe, eles vão criticar os pioneiros por terem uma posição fundamentalista da Bíblia. E você já vai entender por quê, e vai ser agora. Porque essa visão, a posição de transformação, é extremamente enviesada pela teologia da libertação. E aí eu preciso explicar rapidamente para você o que é essa teologia. A teologia da libertação nada mais é do que um marxismo travestido de teologia. Os defensores dessa posição acreditam que a igreja deve cumprir exclusivamente uma função social. A igreja existe para minorar os problemas da sociedade, justiça social, defender as minorias. E aí, queridos, eu tenho visto alguns que são adeptos dessa visão aí, que é perigosíssima, nas redes sociais inclusive, fazendo releitura de profecias bíblicas que são históricas do adventismo, dizendo sai dela povo meu, como se o sai dela povo meu fosse sai dessa visão opressora, capitalista, consumista,
Como alguns aí gostam de dizer também, bolsonarista, como se aqueles que são contrários à teologia da libertação fosse naturalmente bolsonarista. Isso é um problema. Para você entender a teologia da libertação, ela bebe nas fontes rotas, venenosas da teologia liberal. A teologia liberal, ela nega que a Bíblia é a palavra de Deus. A teologia liberal vai dizer que você tem que fazer uma distinção entre as Escrituras e a palavra de Deus. Isso daqui são as Escrituras, mas a palavra de Deus precisa ser encontrada aqui dentro. Agora, a Bíblia não é por inteiro a palavra de Deus. A teologia liberal e a teologia da libertação vai negar que Gênesis 1, 2 e 3 são literais. Vão dizer que Ellen White, vão dizer que Eva, vão dizer que Adão, vão dizer que o Éden é tudo mito, é tudo historinha. E pasmem, teólogos liberais e da libertação, consequentemente, aqui no Brasil, o maior expoente da teologia da libertação se chama Leonardo Boff. O Leonardo Boff, ele é um marxista de carteirinha. E ele é o grande responsável, isso ele diz inclusive, por sistematizar a teologia da libertação, principalmente para a população da América do Sul. E ele, juntamente com Gustavo Gutierrez, que é um outro expoente aqui da nossa região da América do Sul, teólogo da libertação, tem influenciado milhares de pessoas. Jovens principalmente. E aí, pasmem, os teólogos da libertação e a teologia liberal nega que a ressurreição de Jesus é um fato histórico, verdadeiro. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou de fato. Dizem eles que quando os discípulos escreviam sobre a ressurreição, era apenas a expressão de uma fé que eles queriam demonstrar o início de uma nova era, mas não que Jesus ressuscitou literalmente. Eles negam os milagres de Jesus, eles negam completamente o sobrenatural. Sabe por quê? Antes de explicar para você, vejam, esse daqui é um teólogo adventista, defensor dessa posição. E aí lá naquela tese doutoral do pastor Carmelo Martins, ele vai citar a visão desse teólogo chamado Thiel. E ele, olha a releitura que ele vai fazer das bestas do Apocalipse. Thiel interpreta a Babilônia e as bestas do Apocalipse como poderes sociopolíticos, lutando contra o remanescente. Thiel redefine as bestas apocalípticas desde o ponto de vista racista, sexista, imperialista ou consumista. Assim, os poderes bestiais são renomeados de acordo com os problemas de cada geração. E ele conclui: segundo Thiel, a IASD, ou a Igreja Adventista, constitui parte do remanescente de Deus, já que existem outras comunidades remanescentes lutando contra as estruturas de opressão caracterizadas como Babilônia. Você percebeu? Há uma releitura radical das profecias adventistas, biblicamente estudadas por teólogos da igreja. Uma releitura enquadrada na visão marxista de mundo. E meus queridos, preste atenção, é impossível fazer esse concubinato entre marxismo e cristianismo. Impossível. É você tentar unir o céu e o inferno junto. Impossível. A visão marxista, ela é materialista. E a cosmovisão marxista é uma negação radical da cosmovisão cristã. Sabe por quê? Porque a maneira como o marxismo responde às 3 grandes perguntas da vida: de onde eu vim? Por que o mundo tem um problema hoje? E como solucionar esse problema não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Dizem eles que o problema da sociedade, na realidade, é oriundo da propriedade privada. Ainda vão afirmar que a maneira de solucionar esse problema é a revolução e não a redenção. Enfim, é impossível fazermos esse concubinato entre as duas coisas. Impossível. Bom, eu preciso avançar.
A raiz da teologia da libertação e dessa posição está no fato de que eles aderem ao método histórico crítico. Para quem não sabe o que é o método histórico crítico, eu sugiro que faça uma pesquisa sobre esse assunto, mas eu queria dizer a vocês qual é a posição da Igreja Adventista acerca desse método. No ano de 1986, a comissão da Conferência Geral se reuniu no Rio de Janeiro e eles publicaram um posicionamento sobre o método histórico crítico, consequentemente, teologia da libertação e teologia liberal. E aí está a afirmação dizendo: nas últimas décadas, o método mais destacado no estudo da Bíblia é conhecido como método histórico crítico. Os eruditos que usam esse método, como classicamente formulado, operam com base em pressuposições sem estudar primeiramente o texto bíblico. Agora veja o que eles fazem. Rejeitam os relatos confiáveis dos milagres e outros eventos sobrenaturais narrados na Bíblia. Mesmo uma versão modificada desse método, que retenha o princípio do criticismo, o qual subordina a Bíblia à razão humana, é inaceitável para os adventistas, ponto. O método histórico crítico minimiza a necessidade de fé em Deus e a obediência aos seus mandamentos. Além disso, uma vez que este método tira a ênfase do elemento divino da Bíblia, a Bíblia não é a palavra de Deus, dizem eles, como um livro inspirado, incluindo sua resultante unidade, e deprecia ou interpreta mal a profecia apocalíptica e as porções escatológicas da Bíblia. Então, queridos, a posição de transformação, ela é a mais perigosa. E é aquela que tem mais influenciado e afetado jovens da nossa igreja. É aquela que vai dizer que pega Ellen White e passa no filtro do Evangelho, mas que o que Marx diz parece que não passa pelo filtro do Evangelho. O que Leonardo Boff diz não passa pelo filtro do Evangelho. O que Caio Fábio diz, que é um outro teólogo aí do YouTube, que é mais filósofo do que teólogo, diz, parece que não passa pelo filtro do Evangelho. E todos eles são teólogos liberais, influenciados pela teologia da libertação. E muitos, infelizmente, estão maquiando essas coisas, tentando trazer para os nossos jovens adventistas uma nova proposta do que é ser o remanescente nessa época. Não se engane, o remanescente, a identidade do remanescente levantado por Deus hoje está lá, Apocalipse 12:17, não é Caio Fábio que diz, não é Leonardo Boff que diz, não é Marx que diz, não são cientistas sociais que dizem, mas é o próprio Deus que deu a identidade profética dessa igreja. Queridos, eu não tenho tempo agora para apresentar. A posição de rejeição, como eu disse, ela é basicamente uma cópia da posição anterior, e ela rejeita que a igreja seja o remanescente. Mas eu quero concluir, não posso deixar de mostrar para vocês aqui. Qual é a posição da igreja hoje? Tá? E aí com isso a gente conclui. O que a igreja adventista acredita sobre si hoje? Eu só vou ler essas citações, e eu espero que você guarde isso no seu coração. Primeiro, nisto cremos, são documentos oficiais da igreja. Deus tem seus filhos em todas as igrejas, mas é através da igreja remanescente que Ele proclama a mensagem que deverá restaurar a verdadeira adoração, mediante o chamamento de seu povo para fora dos círculos da apostasia, e a preparação dos mesmos para o retorno de Cristo. Aqui o voto, olha lá, é a minha foto de batismo aquela ali, junto com a minha esposa, no ano de 2015. Todos aqueles que se batizaram ou se batizam na igreja, eles fazem uma profissão, e essa profissão de fé diz o seguinte: Jefferson, você aceita e crê que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia? E que as pessoas de toda nação, raça, língua, são convidadas a fazerem parte de sua comunhão e são aceitas nela? Deseja se tornar membro dessa congregação local da igreja mundial? É voto batismal. E tem gente perguntando ou questionando esse que é um elemento central da fé adventista. Mais um, queridos, mais uma citação. Essa daqui, eu vou ler só a parte final, ou melhor, vou saltar essa, porque eu queria ler o que o pastor Hans Larondel diz no Tratado de Teologia. Isso daqui é fenomenal.
Diz ele assim: os adventistas acreditam ser o cumprimento da profecia apocalíptica. Um movimento profético, não oriundo de causas naturais ou sociais, com a missão de preparar um povo em todas as partes da terra para o aparecimento de Cristo. Consideram-se coletivamente o cumprimento do prometido Elias em Malaquias 4, 5 e 6, enviado por Deus para restaurar todas as coisas. Olha só, como não dá tempo aqui, eu quero fazer uma recomendação. Você entra lá no meu canal depois. O último vídeo que eu publiquei, deixa eu ler aqui o título, se chama assim: Igreja Adventista, criada por Deus, criada por homens ou planejada por Deus. E aí você vai entender porque o pastor Hans fez essa afirmação de que os adventistas acreditam ser o Elias profético. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Apocalipse capítulo 2, versículo 19, diz que há uma Jezabel operando no mundo. Você sabe que Jezabel, que mulher em profecia, é símbolo de igreja. No Apocalipse, Elias não aparece. Mas se Jezabel está ali, para enfrentá-la, Deus levanta Elias, assim como no passado. E, por intuição, por inferência, se Jezabel é um sistema religioso falso, que incita a falsa adoração, eu sou levado a crer que o terceiro e último Elias, que é o Elias escatológico, é a igreja, um movimento religioso que enfrenta essa Jezabel dos últimos dias, restaurando a verdadeira adoração, enquanto a Jezabel propaga, perpetra sobre o mundo a falsa adoração. Depois você analisa isso daí. E aí a última citação que eu leio, não poderia deixar, de Ellen White, é uma das citações que eu mais gosto. Ela diz assim: os adventistas do sétimo dia foram resultados de causas sociais. Acho que não é isso que está aí. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus, Deus seja louvado, como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem, olha isso daqui, queridos, embaixadores seus na derradeira. Sabe o que é derradeira? Última obra de salvação. Antes de concluir a frase, eu só digo para você, se você não entendeu ainda, nós somos a última igreja que pregamos a última mensagem, na época em que Jesus está no último compartimento do santuário celestial. Sabe o que significa isso? Que muito provavelmente nós somos a última geração, e que os seus olhos, que veem esse pecador miserável pregando aqui para você agora, provavelmente nessa época ainda verão o nosso Salvador voltando nas nuvens dos céus em poder e grande glória. A derradeira obra de salvação. E ela conclui: para esse povo que Deus levantou, Ele confiou o maior tesouro da verdade já confiado a mortais. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já confiou, já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Queridos, isso não é motivo de orgulho, isso não é motivo de soberba. Ser adventista do sétimo dia é uma responsabilidade. Ser adventista do sétimo dia é uma responsabilidade. Nós não precisamos nos envergonhar daquilo que Deus nos deu e daquilo que Ele nos chamou para ser. Assim como Elias pensava que era o único que restava em Israel, muitos adventistas, muitos de nós pensamos também. Mas Deus disse que tinha 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Da mesma maneira, tem muitos fiéis hoje fora da igreja adventista, e que, aliás, Ellen White diz que a maioria dos que farão parte do remanescente não estão na igreja hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se a igreja adventista não é a única que salva, e ela não é, ela é sim a única que tem uma identidade e uma missão diferente de todas as outras. Que Deus te abençoe, para que você entenda o seu papel na época que vive, que você compreenda
que Deus te chamou para fazer parte do remanescente dele. Não se envergonhe da sua fé, como disse o apóstolo Paulo, porque o Evangelho é o poder de Deus. A mensagem adventista é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em nome de Jesus. Eu não conhecia o Jefferson pessoalmente, mas eu sabia que se tratava de um jovem, ancião de igreja, que crê fielmente na palavra de Deus, no dom profético. E tenho certeza, Jefferson, assim como os demais, Deus trouxe você aqui. E é muito gratificante ver, entre aspas, um leigo. Deus não existe, a palavra laicos é povo, todos somos laicos, né? Mas alguém que não cursou teologia, alguém que não recebe da obra, defendendo aquilo que Deus quer que nós defendamos. Muito obrigado. Foi uma bênção. Louvado seja Deus.